Fala, jovem! A paz do Senhor Jesus! Estamos começando mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Você que nos acompanha pelo YouTube, você que nos acompanha pelo canal 126 no Sistema RO, você que nos acompanha pelo canal 50, a gente está no canal 50 da Sky. Não é aquela Sky que você paga, não, é um sistema que a Sky criou para atender, sobretudo, aquelas pessoas que têm dificuldade de acesso à TV nas cidades do interior, mas que também funciona nas capitais. Nós estamos lá no canal 50, é um concorrente, né, do Sistema RO, da Embratel, que a gente está já no canal 126, e você tem mais essa opção de acompanhar os nossos conteúdos. Se você está no YouTube, não deixa de curtir, compartilhar, de escrever, fala de onde você é, de onde você está assistindo, né? Vai lá nos comentários e escreve. Isso é importante para o canal, isso ajuda a projetar o canal, a dar relevância ao nosso canal aqui no YouTube, tá bom? Então, é uma alegria estarmos juntos mais uma vez com o programa Os Dias da Minha Mocidade. E agora você vê o grupo que está aqui no estúdio, participando hoje do programa. É interessante que nós temos sido procurados por alguns irmãos, e você já viu recentemente, inclusive, algumas edições desse programa gravados no Manaim com irmãos do Pará, do sul do Pará, que estiveram lá conosco. E nós temos sido procurados por irmãos pastores que têm falado assim, eu queria que os meus jovens participassem do programa, não tem problema, entre em contato com a nossa produção e aí você pode agendar e tudo mais para poder vir e participar do programa aqui no estúdio, será uma alegria recebê-los. Daqui a pouquinho vocês vão saber de onde são os jovens que estão aqui. Eu vou começar cumprimentando o pastor Amadeu Loureiro, que está conosco aqui. Amadeu, Paz do Senhor. A paz do Senhor, é sempre bom estar de volta. Amém. Amadeu, que já é um parceiro nosso aqui de vários conteúdos, né? É bom que quando eu precisar tirar férias, né, Amadeu? Você assume meu lugar. Tem o Gilson, né? Tá certo. E a minha colega Andréia, tem tempo que eu estava com vontade de dizer isso, Andréia. A gente desencontrou um pouquinho nas produções do programa. Seja bem-vinda, Paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Josias, a paz do Senhor, pastor Amadeu. E aos nossos queridos jovens que hoje vieram a brilhantar essa noite, né? Que com certeza vai ser uma bênção muito grande o tema de hoje, pastor. Amém. André, fala aí, de onde é que são esses jovens, essa turma bonita aqui? Esses jovens, eles são de uma cidade aqui próxima, porque a Grande Vitória, nós temos esse benefício das cidades serem todas próximas, e a gente pode trazer esses jovens aqui para participar conosco da cidade de Anchieta, que é o litoral sul aqui do estado do Espírito Santo. Litoral sul do estado do Espírito Santo. Não tão perto que dê para pedir uma xícara de café, nem tão longe que não dê para ir fazer uma visita aos irmãos, né? Como, aliás, é tudo aqui no estado do Espírito Santo. André, e o tema de hoje? O tema de hoje é muito importante para a vida espiritual do jovem, o histórico da obra. Muito bem. Então, a gente vai começar aqui com as perguntas dos jovens, Amadeu, para você. Sendo que esse assunto é um assunto muito interessante para os jovens, porque aqueles que estamos há mais tempo vivemos essa história, vivemos as experiências, vivemos aquilo que o Espírito Santo foi fazendo, amadurecendo, nos abrindo os olhos para alcançar a grandeza da doutrina. E os jovens que estão chegando, às vezes, ainda veem tudo funcionando, mas aí não sabem qual foi essa experiência vivida, sobretudo para aqueles que estavam no começo, né? Olha, fala para cá? Para cá. Isso. Quando nós falamos de histórico, né, às vezes as pessoas confundem uma coisa. A obra, como obra, nós estamos falando de uma construção, aquilo que o Espírito Santo está realizando. E a obra não começou aqui em Vila Velha há 55 anos. Não, a obra começou no Pentecostes. Isso é uma coisa que nós deixamos isso bem claro. Não é? A obra, porque é o período do início da igreja. Nós tivemos uma experiência com a obra há 55 anos. Não é? O Senhor nos deu a oportunidade de conhecer a obra genuína, aquela lá da igreja primitiva. E essa foi a nossa experiência. Vamos seguir com as perguntas? Vamos. Então vamos lá. Andréia, está contigo. Amém. Nós estamos hoje com os jovens Gabriel, Giovana, Maria Eduarda, Sara e Vitor. E a primeira pergunta vai ser o Gabriel que vai fazer. A todos a paz do Senhor, meu nome é Gabriel e para darmos início ao tema, teremos como texto base
Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E a minha pergunta é a seguinte: qual o conceito de doutrina e o que esse versículo nos traz para essa obra? Inicialmente, vamos falar sobre doutrina. A palavra doutrina é uma palavra que você pode usar em... Né, o direito fala na doutrina do direito e tal. Quando nós vamos falando de doutrina, nós estamos falando de doutrina da igreja. A doutrina da igreja, ela tem o início dela no primeiro século. A doutrina toda foi gerada no primeiro século. Um assunto que nós vamos ver na primeira carta, no estudo das cartas do Apocalipse, a primeira carta da igreja de Éfeso. Então, ela é a igreja ali onde a doutrina é gerada. Quando hoje nós falamos de doutrina, quando nós mencionamos a doutrina da igreja, o que significa doutrina para nós? A doutrina da igreja para nós é um conjunto de elementos que saem da palavra. A fonte da doutrina da igreja está na Bíblia, está na palavra, que emergem da palavra. Não por uma opinião isolada, separada, mas por aquilo que o Espírito Santo revela no corpo. Então, doutrina é um conjunto de elementos que emergem da palavra pela operação do Espírito Santo no corpo. Ele leu o início da igreja no livro de Atos, né? E Lucas é muito didático naquela colocação da igreja, e eu disse ontem que o livro de Atos é a descrição da igreja bíblica. Se você procurar... Muita gente fala hoje em igreja bíblica. Quem quer saber sobre igreja bíblica? Igreja bíblica. Muitos grupos falam. Igreja bíblica é a igreja que está no livro de Atos dos Apóstolos. Toda a experiência do início da igreja está ali, tanto do início, porque o livro de Atos são 30 anos, é um período de 30 anos, do ano 33 ao ano mais ou menos 63, quando envolve todas as viagens missionárias de Paulo. E ali você vê praticamente o exercício de toda a doutrina bíblica da igreja, toda a doutrina da igreja. Muito bem. Então tá aí, tá respondido? Amém. Amém. É isso mesmo. Bom, a gente sempre tem a participação de irmãos nossos, de jovens, de fora daqui do Estado do Espírito Santo também, e isso é o propósito desse programa, é integrar os jovens do Brasil inteiro e do exterior para participarem. Se eventualmente não podem estar aqui no estúdio, participam enviando perguntas ou experiências. E é isso que nós vamos ver agora, uma participação, na verdade, uma pergunta que vem da igreja em Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai, e a nossa irmã Rayane, quem vai fazer a pergunta. Então, fala, jovem. A paz do Senhor Jesus, irmãos, me chamo Rayane Biesek, faço parte da Igreja Cristã Maranata em Pedro Juan Cabaleiro, Paraguai, hoje é no Ministério Pastor Júnior. E a minha pergunta é, quando, dentro do histórico da obra, que foi o despertar para o grupo Percussor, que iniciou o trabalho, e como isso aconteceu? Amém? A paz do Senhor. Amém. Obrigado, Rayane, pela sua participação. Pastor Amadeu agora responde. Quando e como, Amadeu, foi o despertar desse grupo? Eu estava conversando agora há pouco com os jovens. O nosso início foi final da década de 60. Tá? O que acontecia? Vou tentar ser um pouquinho sucinto, não quero para não ficar coisa muito longa. Havia uma crise dentro do evangelho no Brasil. Né? Comentários sobre a igreja estava envelhecendo, os jovens indo para o mundo, não havia conversões. A média de idade dentro das igrejas evangélicas estava aumentando, porque não haviam conversões e os jovens estavam saindo. Havia uma disputa dentro das igrejas com ideologias, correntes chamadas modernistas, conservadores e tal. E o que aconteceu? Surgiu nesse final da década de 60,
um movimento no Brasil chamado Movimento de Avivamento Espiritual. Muitos líderes, e era um movimento não pentecostal, era necessidade de avivar as igrejas. Até que, mas dentro desse movimento haviam pentecostais, o exemplo do pastor Jonas. E o pastor Jonas foi numa determinada igreja tradicional, entregou uma mensagem, um grupo de mensagens, e houve um despertamento ali naquela igreja para duas bênçãos mencionadas na Bíblia que as igrejas não estavam vivenciando, não estavam despertadas para aquilo, que era batismo com o Espírito Santo e dom espiritual. Quando você pensava em batismo com o Espírito Santo e dons espirituais, os crentes chamados tradicionais pensavam nos movimentos pentecostais. Aí tinha aquele medo daquele barulho todo, daquelas pessoas que faziam toda aquela coisa, pessoas caíam. Então tinha medo disso. Mas, na verdade, o que o senhor queria era despertar para a necessidade dessas duas bênçãos que foram muito importantes no início da igreja, ou seja, na igreja primitiva. Batismo com o Espírito Santo e dons espirituais. Então, eles foram despertados para isso. O que aconteceu? O grupinho que estava dentro de uma igreja tradicional, que foi despertado para buscar o Senhor, para jejuar, para vigílias, buscar pela madrugada, o que podia acontecer com isso? Eles foram batizados com o Espírito Santo. E começaram a ter dons espirituais. O que aconteceu, então? A igreja que eles pertenciam, porque eles não queriam criar uma igreja nova, Josias. Eles queriam que essa bênção acontecesse na igreja onde eles estavam. Como não foi possível, eles foram praticamente alijados dali, eles começaram a buscar o Senhor, tiveram que se reunir em outro local e ali o Senhor começou a multiplicar essa bênção. Então foi uma... e você falou de uma coisa, Madeu, muito interessante, que quando o homem busca de fato ao Senhor e busca viver aquilo que o Espírito Santo tem colocado à disposição, ele é batizado com o Espírito Santo, é uma chama que se acende. Josias, as pessoas às vezes dizem assim, porque a Igreja Cristã Maranata é um racha. Nunca foi racha, nada. A minha mulher, ela foi excluída com 14 anos de idade. A família dela toda foi. Por quê? Porque a família... De onde estava antes? De onde estava, porque eles achavam que aqueles conceitos pentecostais podiam prejudicar aquilo que era a doutrina da igreja onde eles pertenciam. O que aconteceu foi um ato profético. O Espírito Santo operou ali, independente de tudo que estava acontecendo. Ninguém queria que acontecesse daquela forma. E aconteceu porque o Espírito Santo fez. Entendeu? E a obra, você vai entender onde eu quero chegar. Você falou sua esposa com 14 anos. Então havia um grupo jovem ali que estava buscando o Senhor e que viveu essa experiência. E essa experiência, ela é perpetuada nessa obra até hoje. O que eu quero dizer é o seguinte, não estou falando para jovens. Nosso público hoje, aqui nesse programa, é um público jovem. Então é um público que também pode e está à disposição deles viver essa experiência. Já que você está falando de jovem, é muito importante. Quando o que eu falei agora há pouco, na década de 60, o grande problema das igrejas tradicionais é que elas estavam envelhecendo. Para vocês terem uma ideia, hoje as igrejas... Eu participei de um seminário nas igrejas lá do Báltico, Letônia, Lituânia, Estônia, e os pastores disseram para mim que na Noruega, Suécia, toda aquela região ali do Báltico, as igrejas ali, a média de idade é de mais de 60 anos, não tem jovens. O que estava acontecendo aqui no Brasil? Então, a necessidade de um despertamento. O que aconteceu com esse grupo? O Espírito Santo operou uma coisa nova. E o início todo, o grupo começou a buscar, lá nesse início, jovens que começaram batizados com o Espírito Santo com dons espirituais. E experiências incríveis que começaram a ter. Isso foi o início ali. A mesma coisa que o senhor tinha feito lá no início da igreja, no Pentecostes. Foi a experiência do Pentecostes. O pastor Jesus diz uma coisa hoje que é interessante. O risco que nós corremos
é de sermos pentecostais longe do Pentecostes. E aquela experiência lá, no final da década de 60, com aquele grupo que começou, foi exatamente eles entrarem no Pentecostes, que era exatamente aquilo, porque o Espírito Santo não mudou. Amém. Glória a Deus. Não é? Continua sendo o mesmo. Glória a Jesus. Andréia, vamos seguir com os nossos jovens? Giovana, quer fazer a próxima? Amém. A paz do Senhor Jesus, meu nome é Giovana. E, pastor, a minha pergunta é a seguinte. Nós tivemos a experiência com o clamor pelo sangue de Jesus, que ali se definiu que seria o primeiro ato do culto, onde há uma grande manifestação do Espírito Santo, uma manifestação profunda. Mas e a experiência com a palavra revelada, com a palavra além da letra? Como foi? Quando o grupo começou dentro de uma ideia que era somos pentecostais. Basado com o Espírito Santo, com dons espirituais, isso aqui é o importante. Começa o culto e vai aquela glorificação, aquela coisa toda. Muito bem. O que aconteceu conosco foi que os cultos não tinham faltava um controle no culto, faltava uma ordem no culto. Às vezes os cultos perdiam objetividade, havia uma coisa diferente no culto. Parecia, entendeu, que havia uma intervenção de fora para criar um problema com o culto. Isso, depois nós começamos a perceber isso. O grupo, eu cheguei nessa época quase. Quando o Senhor deu uma revelação que a partir de uma determinada época os cultos começassem com a igreja de joelhos clamando pelo sangue de Jesus. Quando isso aconteceu, nós vimos uma mudança incrível no culto. Porque a igreja se ajoelhou, começou a clamar. Houve um momento assim especial, uma coisa assim notável. É como se nós tivéssemos entrado, é o que diz a Bíblia, com ousadia no Santo dos Santos. Foi um momento de solenidade, foi uma coisa impressionante. E nós vimos uma operação maravilhosa do Espírito Santo. Esse foi a nossa primeira grande experiência com o clamor pelo sangue de Jesus. Quando você fala da palavra, que foi a segunda experiência, foi na consagração de um templo, quando o pastor foi pregar, e ele foi para o púlpito depois do período de louvor e abriu a palavra, e no meio da igreja uma irmã começou a falar em línguas, e outro começou a interpretar e disse, meu servo, fecha a Bíblia, e ele fechou. Nessa época, nós só clamávamos pelo sangue de Jesus para começar os cultos. Só isso. E nesse culto, nós tivemos a segunda experiência, que foi quando o Senhor deu uma orientação que o pastor que estava no púlpito abrisse a palavra clamando pelo sangue de Jesus. Nós não tínhamos essa experiência ainda. A experiência do clamor era só no início do culto. Aí, nesse culto, o pastor abriu a palavra clamando pelo sangue de Jesus. Ele fechou a Bíblia com o texto que ele ia pregar e abriu a palavra. Quando ele abriu a palavra, o Senhor, lá no meio da igreja, o profeta disse, coloca o teu dedo em qualquer parte. Ele colocou, e o profeta disse, sai não, desce. Ele desceu um pouquinho e saiu, a partir daí começa a ler. E ele começou a ler o texto em Bodas de Caná da Galileia, lá no Evangelho de João. E ele, surpreendentemente, começou a pregar sobre o terceiro dia. E todo mundo ficou impressionado, porque foi uma coisa, foi um momento assim, extraordinário, sobre o início da igreja na pós-ressurreição, o terceiro dia. Muito bem, foi uma coisa assim, nova, no sentido homilética, né, como o pessoal, os teólogos gostam. No segundo dia ele foi pregar e o Senhor disse, no mesmo texto. Ele ia ler outro texto, leu o mesmo texto. Aí houve uma segunda mensagem no mesmo texto. E assim, os 5 dias foram 5 mensagens diferentes lendo o mesmo texto. Para você ter ideia, naquela semana o pastor pregou 5 mensagens diferentes lendo o mesmo texto da Bíblia. Então criou uma coisa assim, que foi tão rápido, criou uma coisa assim, uma expectativa
até nos obreiros, os pastores estavam lá, todo mundo começou a despertar para aquilo. Aí o senhor deu uma revelação dizendo que a partir dali o senhor queria dar uma experiência com a palavra além da letra. Eu me lembro de uma irmã, que ela era de uma igreja tradicional, que ela tinha muita dificuldade com o início da igreja, ela estava lá visitando e tal, e ela, quando viu falar em palavra além da letra e tal, ela teve uma visão, nunca tinha tido visão, igual o seu pai. Ela teve uma visão de que a Bíblia, ela abria a Bíblia e abria uma folha, e a partir daquela página, centenas de páginas se multiplicavam em ouro. Aí ela entendeu que havia uma palavra em ouro, né? Além da letra. Então, respondendo a sua pergunta, depois do clamor, nós começamos com o clamor para o início do culto. Depois nós começamos pelo clamor para abrir a palavra. Se naquela época nós tivéssemos olhado o livro de Apocalipse, nós teríamos encontrado um texto já lá na igreja primitiva. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue e o nome pelo qual se chama a palavra. A gente nem pensava nesse texto. Uma coisa vinculada à outra, né? Uma coisa como resultado da outra. Glória a Jesus. Muito bem. Então, quem perguntou foi a Giovana, não é isso? Fez a pergunta, respondido, Giovana? Amém. Amém. Glória a Jesus. Muito bem. A gente vai continuar agora com a participação dos irmãos de fora, e a primeira participação foi do Paraguai, agora nós vamos para San Cristóbal, que é a igreja de San Cristóbal, que é um bairro de Buenos Aires, e quem vai fazer a pergunta é o Rafael. Fala, jovem. A paz do Senhor a todos, eu me chamo Rafael, sou da igreja de San Cristóbal, em Buenos Aires, do pastor Emanuel, e a minha pergunta é: como se dava a assistência aos novos convertidos no início da obra? E como surgiu o que chamamos de palavra revelada? A paz do Senhor a todos. Amém, Rafael. Glória a Deus. Obrigado por sua participação. Um abraço também aos irmãos da Argentina, assim como os irmãos do Paraguai, da participação anterior. E aí, Amadeu, os recursos... Hoje a gente tem canal do YouTube, né? Tem QR Code, escreve as pessoas, manda para o WhatsApp. Como é que era feito naquela época essa assistência? A grande experiência que nós tivemos foi com a grande evangelização. Não sei se você quer que... Isso. Porque você falou que foi algo interessante a maneira como o recurso, né, a logística. Nós não tínhamos... não existia nada disso. 1976, eu era adolescente. Tá certo. O que aconteceu foi o seguinte. Nós éramos um grupo... Tinha um grupo de igrejas, um grupo menor... e tinha que evangelizar. O Jonas escreveu um folhetinho chamado Uma Palavra de Esperança. Tal. Imprimiu aquilo e nós distribuímos aquilo Vitória todo. Você pegava por bairros e as igrejas ali, os jovens saíam disparando. Nós distribuímos todas as igrejas da Grande Vitória. Foi um trabalho impressionante. No dia da evangelização, como é que nós fizemos isso na evangelização? Os jovens se colocaram dentro do estádio da Desportiva em pontos estratégicos e cada um tinha um bolinho de papelzinho, nome, endereço, telefone, não sei o que lá, e tal, bairro, tal, tudo certinho. Aí, depois das mensagens, os pregadores diziam: olha, aonde você estiver aí, vai ter um jovem do seu lado e você pode pegar com ele um papel. Você preenche o seu nome, o seu endereço, e se você quiser uma assistência, nós vamos dar. Isso, o pregador lá no meio do campo, lá naquele palco, lá no meio do campo, 40 mil pessoas no estádio. E isso aconteceu. Para você ter ideia, nós recolhemos pouco mais de 4 mil papelzinhos com nome e endereço. Tá? Claro. Aquela caixa de papelão cheia de papelzinho. Então. Trouxemos para o presbitério, a sede do presbitério era ali na Gerônimo Monteiro, distribuímos, botamos aquele negócio em cima da mesa e fomos separar tudo manualmente. Manualmente, né? Aqueles formulários. Vamos separar os formulários, primeiro por município,
Depois, cada município nós separamos por bairro. E depois, por bairro, nós entregamos em cada igreja do bairro. Nós tivemos, nesse período, mais de 4.000 conversões. Glória a Deus. Uma coisa espetacular. Como resultado da grande evangelização. Né, de um resultado. E que, pelo que você está falando, o jovem já era protagonista nesse trabalho de evangelizar, né, de participar, de estar integrado. Então, o sul do estado, quando Jonas morreu em 1978. 79. Janeiro de 79. O dia que, a urna saía da igreja de Vila Velha 1, um irmão teve uma visão de que um molho de chave caía na porta da igreja. Jonas era um grande evangelista. O senhor disse, vou usar essa igreja na evangelização. E nós não tínhamos muito pastores, só jovens. Eu tinha 23 anos de idade. Era tudo jovem. Diniz, Fábio, Fernando e por aí afora. Um grupo grande. E nós botamos essa turma toda para evangelizar o sul do estado. Para você ter ideia, Josias, eu tinha final de semana que eu tinha 55 veículos com jovens no sul do estado. Dando assistência a todo o sul do estado, a região de vocês lá começou, teve lá, depois dos jovens passaram Batista, passou Antônio, passou Edmar Cavalcante, mas foi um trabalho assim, com jovens, não tínhamos pastores, com jovens. Os jovens, o sul do estado é um histórico de um trabalho de jovens. Glória a Jesus. E muitos, talvez a maioria deles hoje, pastores. A turma tá. Diniz, aí eu sempre brinco com o Diniz. Diniz rodou o estado. Diniz foi de onde? Foi de Iconha, Diniz foi de Piúma, foi lá de Muniz Freire, rodou isso aí tudo, Diniz. Muito bom. Bom ouvir essas histórias. André, vamos continuar então com os nossos jovens? Vamos continuar. E ouvindo histórias boas, né? Que é maravilhoso ouvir. Agora eu vou pedir a Maria Eduarda para fazer pergunta. E, Maria Eduarda, tenta encaixar na sua pergunta aí, que ele conte para nós como foi a participação dos jovens naquilo que você vai perguntar agora. Pai do Senhor Jesus, meu nome é Maria Eduarda e a minha pergunta é como iniciou a doutrina de corpo na obra e como foi para poder discernir os dons espirituais bem no início da obra. Eu falei há pouco, a gente que tem mania de ensino, né? Eu fui muito novo, eu fui professor também. Então, eu sempre gostei de como o Espírito Santo nos educou doutrinariamente. Eu acho que pela nossa incapacidade, Eu me lembro que uma vez eu estava começando, eu era professor de cursinho e tal, eu comecei a dar aula no seminário, mas sabia pouca coisa de Bíblia e tal. E um desses pastores renomados chegou para mim e disse, meu jovem, o que você entende sobre homilética? Eu sabia nada. O que era homilética? E eu olhei para ele e falei assim, eu gosto com pouco sal. Ele ficou super escandalizado comigo, foi procurar gerotia. Esse rapaz é muito debochado. Tal. Mas veja uma coisa. Coitado, sabia nada. Não sabia nada. Mas olha como é que o Espírito Santo fez conosco, só para poder descontrair um pouquinho. A primeira experiência nossa, como eu disse, foi o clamor pelo sangue. Né? Sem a gente ter um conteúdo doutrinário profundo. Depois, nós fomos para a palavra, fomos descobrindo a profundidade da doutrina dentro da palavra. A segunda experiência foi a palavra, quer dizer, com o clamor pelo sangue de Jesus, porque quando nós clamamos pelo sangue, nós estamos clamando pelo Espírito Santo. Com o clamor pelo sangue de Jesus, entramos na palavra. Muito bem, aí nós tínhamos o clamor e a palavra. Mas nós começamos nessa época a ter dificuldade com os dons. Qual a dificuldade com os dons? Primeira grande dificuldade, as pessoas achavam, Josias, que elas eram donas do dom. O dom era propriedade delas. Então, por exemplo, você tinha dentro da igreja um irmão, uma irmã cheia de dons, ele dominava a igreja com os dons que ele tinha e atropelava o pastor e tudo mais.
Isso começou a criar um certo problema para nós. O segundo grande problema, e os dons às vezes incompletos, dava errado, caía no colo do pastor. Esse foi um primeiro grande problema. O segundo grande problema com relação a dons, que os dons tinham que ser ditos publicamente. Porque havia nos movimentos pentecostais uma frase chamada onde há o Espírito, há liberdade. Era uma interpretação. Então você levantava no meio do culto e entregava um dom, e o dom era uma bomba, né? Até que, um dia, numa dificuldade assim e tal, nós já tínhamos o clamor, já tínhamos a palavra, e com grandes dificuldades com relação a dons dentro da igreja, a execução dos dons, e o Senhor deu uma revelação que nós voltássemos para a palavra. Pastor Gedeuti chegou para mim, você vê como que nós éramos tão dependentes, né? É igual a história de Samuel, quando Deus chamou Samuel, quando tinha Eli, que era muito mais esperto, chamou o menino. Quer dizer, nós não tínhamos, nós tínhamos pastores, não tinha nada disso. E naquela situação toda, Gedeuti conversando assim com Jonas sobre dons, Gedeuti olhou para mim, eu estava no 3º ano de medicina. Olha só, Gedeuti tinha umas coisas impressionantes. Às vezes, falando com ele, você atira no que viu, acerta no que não viu. Ele olhou para mim e disse assim, Amadeu, você está fazendo medicina e você... Não é que você está lá, anatomia, não é aquela coisa de anatomia e tal. Ô Jonas, nós vamos... Esse negócio de dom espiritual, nós vamos lá na carta de Paulo, vamos estudar isso, sabe como? Corpo. E eu? Amadeu, você vai estudar a carta aos Coríntios sobre corpo. Esse assunto de dons e corpo, não tem que ver isso aí. Ele soltou assim. Então, e eu comecei a estudar aquele assunto. Aí chamava os pastores mais cultos e tal, para ler o original. Eu começava a ler no grego, ler um monte de coisa em grego, frases e tal. E comecei a descobrir, começamos então a observar que estava tudo ali. A resposta para os nossos problemas com dons espirituais estava na carta de Paulo. Porque ele olha só, ele escreve sobre dons espirituais e em seguida ele fala de corpo. O que ele estava mostrando? Estava querendo dizer que o dom não podia ser isolado. Já estava ali na palavra. Então nós começamos a entender que o dom não era isolado, que o dom não era propriedade individual, que o dom era no corpo, que o dom era incompleto. Então nós começamos a observar isso e a partir disso começamos a trabalhar mais com a doutrina de corpo. Aí a partir daí nós já tínhamos 3 doutrinas que foi a que nós atravessamos as fronteiras, né? Nós atravessamos as fronteiras, né, do Brasil, do exterior, com essas 3 doutrinas. O sangue, a palavra e corpo. E aí no corpo veio o discernimento e colocou-se em ordem. Aí começamos a ter experiência com os dons. Ato contínuo, o que é que o senhor fez? Para evitar aqueles dons publicamente na igreja que traziam problemas, o senhor criou, por revelação também, um grupo que fosse separado, um grupo mais edificado, um grupo também com dons, junto com o pastor, com os diáconos. E esse grupo era um grupo que teria que receber todos os dons da igreja, fazer como se fosse um filtro. Esse grupo tinha que receber os dons, discernir os dons, colocar em ordem os dons e voltar com eles para a igreja como intercessão. E por isso foi dado a esse grupo o nome de grupo de intercessão. Foi o que surgiu para colocar em ordem esse funcionamento dos dons. Glória a Jesus. Amadeu, a gente vê que esta obra, muito por conta, ou só por conta do fato de sermos homens, ou seja, do lado frágil, do lado falho ou falível da obra, que é o homem, o ser humano, que esta obra já passou por diversas situações, por diversos momentos de certas dificuldades,
com um detalhe, houve sempre a busca do Senhor, dos recursos para vencer, e foram vencidas, e chegamos até onde nós chegamos hoje. Nós vemos, né, porque você olha as experiências religiosas que existem, você vê que às vezes chega-se numa dificuldade, para ali e estagna. E nós, louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor foi nos dando recursos em função da busca, do desejo de viver a obra. Se nós não tivéssemos alcançado a doutrina de corpo, nós teríamos nos acabado quando Jonas morreu. Era o profeta. Entendeu? Havia uma dependência, não que outros tivessem dons. Havia outros pastores com dons. Mas Jonas era usado de uma maneira impressionante. notável. Jonas era, como diz o pessoal, fora da curva. Uma experiência de dons de Jonas era uma coisa incrível. Você ter uma ideia, só para Jonas, cara, um dia nós estávamos numa reunião e o camarada, uma pessoa lá, nos procurou, era uma pessoa da igreja e tal, uma pessoa até bem conhecida na igreja, e que essa pessoa sumiu. Ficou 7 dias sumido, apareceu 7 dias depois, todo rasgado, todo sujo, numa rodovia e tal. Aí aquela história que foi sequestrado, não sei o que lá, e trouxe para orar para ele na reunião de pastores e tal, aquela coisa para os pastores orar e tal. Todo mundo ali, todo mundo consternado, doutor Bausch, o tio João, disse, o senhor me revelou que ele está mentindo. Eu falei, que é isso? O senhor revelou que ele está mentindo. Na verdade, não. Aí o Jonas falou que isso na verdade não. Aí o camarada, meu Deus do céu, eu estava na dificuldade financeira, inventei isso. Então, veja só, inventei isso porque eu estava na dificuldade financeira. Eram dons que você entregava um dom, aquela coisa. Então, com a morte de Jonas, nós ficamos puxa, faltou Jonas. O avô dela era ligadíssimo ao Jonas, porque o Jonas ajudou muito o Ailton no início, quando ele se converteu e tal. Ajudou muita gente, né? Mas aí, como ficar sem o profeta? Aí o senhor mostrou, disse, a obra vai continuar. Aí nós começamos a entender a necessidade de que nós não estamos dependendo de Jonas ou de um outro. Eu só queria mostrar corpo. A mesma experiência que início, os jejuns eram prolongadíssimos. Os céus faziam jejuns de 72 horas direto, 48 horas, até que o senhor chegou um momento e disse, não, agora cessa isso, porque a obra é corpo. Entendeu? Aí nós começamos a ter uma experiência diferente. Glória a Jesus. Bom, Pastor Josias, o Gabriel queria fazer uma pergunta dentro desse assunto. por favor, Gabriel. O pastor falou sobre o início dos dons espirituais, que era assim, uma bomba, né? E como que começou assim, a consulta na palavra desses dons? Porque certamente algumas pessoas achavam que tinham alguns dons e poderiam, sabe, igual você falou, uma bomba dentro da igreja. Como que foi essa consulta? Passava por esse grupo, né? O grupo de intercessão, eles separavam os dons, mas eram consultados ali? Boa pergunta. Boa pergunta. Olha só. Quando nós começamos a ter a experiência, essa experiência que nós contamos lá do pastor que abriu a palavra clamando, nós começamos a ter a experiência da consulta à palavra. Como o pastor lá abriu a palavra e o senhor falou daquela forma, nós começamos a ter a experiência da consulta à palavra. E isso foi uma coisa, assim, no meio do povo, de uma forma, assim, tão impressionante. Josias, as pessoas tinham experiências, assim, incríveis com a palavra. Mas coisas assim do senhor... por exemplo, o senhor assim... Senhor, o irmão estava para fazer uma viagem para a Espanha, ele abriu a palavra, aquele texto da Espanha, ele passa pela Espanha e tal, coisas assim impressionantes, assim, notáveis. Com toda essa experiência, nós começamos a também avaliar os dons com a palavra.
A pergunta dele é boa porque a grande experiência, quando nós começamos a consultar os dons com a palavra, que a palavra nos ajudou muito na interpretação dos dons. Porque você abria, às vezes, um texto, na consulta um dom, e o texto... Não só confirmava, não mas só confirmava, mas discernia o dom. Foi uma coisa assim, como se diz assim, foi uma sequência impressionante. O Espírito Santo fez isso conosco. Coisa notável. Essa obra, esquece as pessoas, os personagens, porque foram muitos personagens, mas é de uma riqueza, assim, naquilo que o Espírito Santo fez conosco, de você não entender. Tudo o que nós temos de notável hoje, como administração espiritual da obra, foi por revelação. Não saiu da cabeça de ninguém. Quando o senhor mudou os cultos, quando o senhor colocou o culto como profético, quando o senhor criou o grupo de assistência, porque o pastor não podia assistir a toda a igreja. Então foi uma série de coisas. Dá para se escrever um compêndio. Amém. Glória a Jesus. Amém? Perfeitamente. Pronto. Muito bem. A gente agora vai para aqui, pertinho, na igreja de Ataíde 4, onde nós temos uma pergunta que vai ser feita pelo jovem Gabriel. Nós vamos ouvir o que ele vai trazer para o pastor Amadeu. Então, fala, jovem. Paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Gabriel Frignani, sou da igreja de Ataíde 4, em Vila Velha, ministério do pastor Fábio Canal, e a minha pergunta é, acerca do nome Maranata, como foi a escolha deste nome e como se deu a experiência? A paz do Senhor. Vamos lá. Amém, Gabriel. Obrigado pela sua participação. Paz do Senhor Jesus. Muito bem. E aí, Amadeu, nome Maranata? 1978. Eu guardo datas. 1978, Jonas foi acometido de uma enfermidade muito grave, né? Jonas era diabético e, como todo bom diabético, gostava de doce e não tinha jeito. Eu já vi que eu sou um mau diabético, né? Porque eu não gosto de doce. Hipertenso grave, cardiopatia importante e tal. E ele teve um problema cardíaco importante, foi para o hospital. E ele teve uma revelação, isso é um outro caso, a gente conta depois em outros eventos. E lá no hospital, ele pensou que ele fosse morrer e o senhor falou com ele que não, que daria mais um tempo para ele. E ali ele escreveu um louvor. Aquilo que fui não sou mais, Maranata e tal, louvor. E nesse ínterim, nosso nome era Igreja Cristã Presbiteriana. Como, né, todos sabem, não adianta negar o nome, porque você vai no Google e está lá. O nosso primeiro nome foi Igreja Cristã Presbiteriana. Então, em 1978, o Jonas teve uma revelação de que trocasse o nome da igreja, mudasse. E o senhor disse que nós... Olha só, hein, lá em 1978... Gedotti deve lembrar disso, que havia uma última mensagem. E a última mensagem era Maranata, o Senhor Jesus vem. E o senhor disse que a igreja seria conhecida mundialmente com 2 nomes. Maranata Manaim. Foi a revelação que ele entregou. Quando ele apresentou a revelação, Gedotti disse, Jonas, tá certo, mas nós vamos entender o que o senhor quer. Eu entendo que a obra vai ser conhecida com esses 2 nomes. Mas o Maranata vai ser o templo. E Manaim, nós já tínhamos o Manaim de Marechal. E Manaim vai ser o local onde onde o senhor vai querer unificar a doutrina. Isso lá em 78, poxa, você olha o alcance, hein? Nós só tínhamos um Manaim, então o Gedotti teve esse discernimento. Não, Maranata vai ser o templo
E Manaim, nós só tínhamos um. Manaim vai ser o local onde nós vamos divulgar a doutrina, porque o senhor quer, nessa obra, uma uniformização, unificação da doutrina. Muito bem. Quando fomos registrar o nome, o senhor deu uma revelação, que no templo, o nome é essa Igreja Maranata. Aí o senhor deu uma revelação que introduzisse a palavra cristã. Então a palavra cristã entrou por revelação. Então ficou o nome Igreja Cristã Maranata. Isso em 78. Jonas morre em 79, no início de 79, todo ano de 79, aqueles trâmites para readaptar o novo estatuto e tal. E a partir de, acho que janeiro ou fevereiro de 80, todas as nossas igrejas, todos os nossos templos já estavam com o nome Igreja Cristã Maranata. Isso a partir de janeiro ou fevereiro de 80. O início de 80, nós já estávamos com o nome Igreja Cristã Maranata. E atualmente o Manaim, essa marca também da Igreja Cristã Maranata, através da TV Manaim, através da Rádio Manaim, nós chegamos para o mundo inteiro na transmissão da doutrina. Exatamente. O Manaim hoje são 70 Manaíns. Ainda dentro dessa eu costumo dizer que eu brinco com o Gedeuti, dizendo que eles atiram no que viu e acertam no que não viu. Na verdade, o satélite, que muita gente brigou contra, a preocupação, a princípio de Gedeuti com relação ao satélite, era a Amazônia. Porque, não sei se vocês sabem, nós temos igrejas na Amazônia que o pastor chegar lá são 7 dias de barco. Então, para dar assistência, ele vai 7 dias para ir, fica lá 7 dias e vai 7 dias para voltar. É um período de férias por ano. Ele gasta 20 dias fazer isso. Uma semana para ir, uma semana lá e uma semana para voltar. De barco, dormindo em rede. Havia uma preocupação muito grande por parte dele com relação a essas igrejas de Ribeirinho e tal. Quando surgiu o satélite, foi aquilo que nós esperávamos para alcançar essas igrejas, quer dizer, levar o Manaim nosso, a doutrina que estava sendo dita aqui, para dentro dessas igrejas que estavam lá, sem nunca ter, jamais eles teriam condição de vir participar de um Manaim nosso. Então, a ideia de Manaim foi exatamente, quer dizer, do satélite foi isso. Na verdade, é por isso que é chamado de Manaim, entendeu? Então, a partir daí, a divulgação dos chamados Manaíns, não só os Manaíns físicos, como também os Manaíns que são através do satélite e atingiu isso. Aí depois foi para o mundo todo. Isso. Pastor, o jovem Vitor gostaria de fazer uma pergunta dentro do tema. Muito bem. Fala, Vitor. A paz do Senhor Jesus, pastor. A respeito do nome Manaim, qual o significado dele e o porquê foi colocado, no caso, onde acontecem os seminários, onde a gente tem os estudos bíblicos, o significado desse nome? Manaim é uma palavra bíblica, né? Acampamento de anjos, né? Também. O texto está lá no Velho Testamento, né? Tem o texto. E está em Gênesis 32, 2, diz assim: Jacó disse, quando os viu, este é o exército de Deus, e chamou o nome daquele lugar Manaim. Também chama Manaim o lugar, e também chamar acampamento dos anjos. Isso. Foi o nome que o senhor deu no início, por revelação, esse nome, o local. E depois, então, esses nomes que você viu aí da revelação que Jonas teve. Amém. Vamos seguir, Andréia? Sim, a Sara vai fazer a próxima. A paz do Senhor Jesus, pastor, e a todos os jovens. O meu nome é Sara. E, pastor, a minha pergunta todos os pastores, diáconos, obreiros da casa do Senhor, eles não são remunerados, nós sabemos disso, né? Nós trabalhamos para o Senhor por amor a esta obra. Mas explica pra gente como que foi, desde o início até os dias atuais, o levantamento de pastores, obreiros e até mesmo as demais funções. É solteira ela, né? É solteira? Não. Você é casada? Não. Tá.
Não, porque ela está preocupada com isso é bom. É bom, bom, bom. Bom, inicialmente, Sara, né? Isso. Inicialmente, o voluntariado no nosso meio teve alguns aspectos. Primeiro aspecto, no início nós não tínhamos condição nenhuma de pagar. Nós éramos pobres. Tinha alguns que tinham recursos, mas nós éramos pobres, sem condição de pagar pastores e nada e tal. Então, partimos exatamente disso. A segunda coisa importante é que a visão que o senhor nos deu com relação ao ministério voluntário é que toda a igreja era voluntária, entendeu? Então você tinha os irmãos na igreja simples, que limpavam a igreja, que faziam trabalho de igreja e tal, e o pastor ser remunerado, ficava uma coisa assim. Então, duas coisas. Primeiro, nós não tínhamos condições de pagar o pastor. Segundo, nós vimos que todos eram voluntários. O trabalho era todo voluntário. Como é que você podia pegar, no meio disso, pegar o pastor e remunerar o pastor? Ficava uma coisa assim, distante. Tudo foi caminhando dessa forma. E também nós não pedíamos dinheiro. Era uma orientação que o senhor deu, que não houvesse essa preocupação, né? Até o gasofilácio que a gente tinha, o senhor mandou tirar. Só uma coisa, porque os jovens não vão saber o que significa gasofilácio. Eu ia perguntar agora o que é gasofilácio. Gasofilácio é um recipiente, um local onde as pessoas colocam ali as ofertas. Então isso se chama gasofilácio. Boa colocação, Josias. Até isso tirou-se, entendeu? Então, não tinha isso. Bom, então, a igreja era um grupo de jovens, tinha muitos jovens. E aí você fez a pergunta, voluntários, e como que surgiram os pastores? Aí o senhor começou a mostrar uma coisa, é que o senhor queria tirar o pastor da mesma forma. Deixa eu voltar um pouquinho atrás. O senhor começou a mostrar uma identidade dessa obra com Davi. Foi o grande despertamento da palavra revelada, nós começamos a ver Davi no Velho Testamento. Quando nós começamos a ver Davi, o senhor começou a mostrar essa obra como Davi como tipo dela. Então você vê todas as lutas de Davi, tem muita coisa aí. Mas quando você fala de Davi, o que você fala? Ele foi tirado de onde? Do meio do rebanho. Do meio do rebanho. O senhor começou a nos despertar para que o pastor ele saísse do meio do rebanho. Essa foi a primeira experiência nossa com relação ao ministério. Então, o senhor começou esse tipo de trabalho que o senhor começou a fazer. Aí nós começamos a entender por que é unção e ordenação. Davi foi ungido, mas ele não assumiu o governo imediatamente. Houve um período, né? Ele foi ungido, enfrentou as batalhas terríveis com Saul, entendeu? Só depois de muita luta é que ele então foi colocado para o governo. Então ele foi ordenado, entendeu? Isso tudo nós entendemos partindo da palavra, partindo do tipo que o senhor chamou a nossa atenção para Davi. A primeira grande mensagem nossa foi Davi e Golias, depois veio a longa guerra, Davi e Saul, depois o valente de Davi, depois Viva o Rei, por aí afora, depois, né, aquela luta de Davi com Absalão, depois com Adonias, enfim. Só para entender um pouco, não sei se deu para... Amém. Amém? André, vamos continuar ainda? Vamos, Vitor, quer fazer mais uma pergunta? A paz do Senhor Jesus novamente. Como que foi o início dos jovens no início da obra? Como foi a participação deles? E qual a experiência que a gente pode pegar e aplicar nas nossas vidas nos dias de hoje? Pode ser a minha? Pode. Bom, como eu disse, eu fui católico, né? Fui ajudante padre. Minha família, a princípio, queria que eu fosse padre.
Amadeu é o nome do meu avô, e grande parte da minha infância eu fui criado, né, pelos meus avós paternos. E sempre fui religioso. Por causa da minha tendência a isso, eu participava ativamente da igreja, né? Então tinha, né, aquela coisa toda. Era um excelente idólatra. Fazia questão de dizer aquilo. Bem, supersticioso como todo idólatra. Quando eu não entrei na faculdade, já contei essa experiência eu fui estudar, eu fui estudar com um rapaz, um colega, que era filho do grupinho que estava vindo para a igreja. Nós fomos estudar para fazer cursinho, fazer vestibular. Eu era muito pobre, não tinha... E meu pai disse, você só tem que fazer um vestibular e tem que ser na UFES. Não adianta você fazer, porque você não tem condição de pagar MScan. Então eu tinha o desafio de passar na UFES. Que é a Universidade Federal, Universidade Pública. É, federal. Então eu vestibular para passar na UFES. E nós estudávamos, eu estudava muito. E nesse início, estudando lá, aquela coisa toda, eu tinha 18 para 19 anos, vivia o mundo daquela maneira, assim, bebia socialmente, jogava futebol, aquela coisa toda. Eram os meus hobbies. Ia estudar. E eu, com 18 anos, gostava muito de uma moça lá no mundo, né? Uhum. Tive uma decepção terrível lá. Isso. Com ela e tal, por causa de coisa, eu era pobre e tal, e ela era rica, não sei o que, ela era uma confusão lá e tal. Mas fui lá e comecei a me interessar pela irmã do meu colega. E ela percebeu, ela tinha 16 anos, 17, eu tinha 19, ela tinha 16. E ela percebeu que eu estava esperta, né? Ex-presbiteriana e tal. Mas eu estudava na casa dela, tinha que ter cuidado, também tinha respeito e tal. Aí ela virou para mim e disse... E ela também gostava de um rapaz lá da presbiteriana, tinha um negócio desse aí. Ela perguntou se eu estava interessado nela. Eu falei que estava. Ela virou para mim e disse assim, interessante, mas eu abri a palavra a seu respeito. Eu falei, como? Ela disse, eu abri a palavra. Eu sabia lá o que era palavra. Católico, palavra. Sei lá que era isso. Ela disse, abri a palavra e o senhor disse assim, não entreis no Egito. Eu falei, e o que significa isso? Ela falou assim, Egito é mundo. Por exemplo, o Egito está lá no Oriente, eu estou aqui, o que tem a ver com o Egito? Ela falou assim, você é mundo, e eu não tenho nada a ver com o mundo, eu sou uma serva de Deus e tal. E aquilo ficou... Falei, pô, então quer dizer que eu sou uma porcaria, professor. Ela é o tal e eu, aquele negócio. Mas o pai não tem muita coisa, mas que assim e tal. Mas estava um pouco interessado. Mas fui um dia à igreja. Eu tinha tido um problema na faculdade, assim, né? O contato porque a minha faculdade, a anatomia se aprendia com cadáver, né? Eu tive uma reação muito dramática quando o professor me colocou o cadáver e disse, essa é a sua peça que você vai trabalhar o ano todo com ela. E era um homem. Eu e a minha colega, né? Vocês dois vão ter que trabalhar nessa peça, era um homem. Você tinha que trabalhar com ele, 2 vezes por semana você jogava ele no tanque de formol, pegava ele no outro dia e tal. Aquilo assim, a princípio, me chocou muito. E aí minha fé tudo desapareceu. Mas eu resolvi então ir à igreja a convite do seu colega. Do meu colega. Também interessado na irmã dele, mas eu fui e tal. E eu fui à igreja e eu ouvi um dom espiritual, uma irmã falando em línguas. Eu fiquei impressionado com aquilo. Aí eu perguntei, o que é aquilo ali? Aí ele falou, língua estranha. Sabe lá que é língua estranha? O que é língua estranha? Aí ele começou a me falar e tal, aquela coisa. E eu fui despertado para aquilo, achei aquilo impressionante.
Aí comecei a me interessar por aquilo, por aquele lado espiritual que eu não tinha. Porque eu não fumava, não bebia, não usava drogas e tal. Era aquilo que na Rússia, um rapaz bom, um menino bom e tal. Mas eu não tinha a fé que eu tinha, era a minha fé lá dos meus ídolos, quer dizer. Então, quando eu tive o contato com a experiência do Instituto Anatômico, aquilo me apavorou. E quando eu fui na igreja, eu tive uma experiência com o dom espiritual. Alguma coisa diferente tocou em mim. Ali foi a grande experiência. Então, eu acho que hoje, a grande experiência do jovem, hoje, é quando o Espírito Santo toca no coração dele. Se não tocar, ele... Não adianta, não adianta. A grande experiência, essa foi a minha experiência, se o jovem não tocar. Porque quando o Espírito Santo toca, ele faz a diferença. Porque é uma coisa interior e ela muda. Isso aí. Essa foi a minha experiência, não sei se isso pode ajudar em alguma coisa. Amadeu, a pergunta que os jovens querem fazer agora é se depois que você deixou de ser Egito, né? Sim. Essa é boa pergunta. Aí eu comecei a frequentar a igreja e tal, aí conversando com ela e tal, e depois de um certo dia a resposta foi diferente, né? Já virei terra prometida. E a sua esposa hoje? Casei. Quando eu falo isso para as minhas filhas, aí a mais nova, que é muito debochada, papai, aquelas coisas todas. Mas eu era muito bonito, eu. Bom, deve ter sido mesmo. Deve ter aquele museu lá no Maranhão, aquilo estraga a gente. Aquelas fotos antigas, né, Amadeu? Poxa, aquilo. Muito bem. Respondido? Amém. Amém. Um aspecto que o pastor Amadeu disse aqui que é muito interessante. A experiência dele foi de vir de uma religião tradicional, daquilo que era permitido que se vivesse ali, né, e de conversão. No meu caso, não, já nasci num lar evangélico. Né? Conhecemos a obra, eu era ainda um jovenzinho, uma criança de 8 anos de idade, mas tive a minha experiência de salvação. Porque antes eu achava que eu podia ser neto de Deus. Não existe isso. Eu achava que se minha mãe fosse para o céu, eu agarrava no calcanhar dela e ia junto. Até o dia que, ainda muito jovem, uns 10 anos de idade, eu me lembro do dia que eu tive uma experiência com o Senhor por ter aberto o coração. E foi o que Amadeu disse aqui. O Espírito Santo de Deus, ele age e ele quer agir na vida do jovem, não importa a idade. Agora, o importante de todo esse mergulho na história que o pastor Amadeu nos levou nessas abordagens feitas é você perceber que o jovem sempre foi protagonista. Ou seja, o Senhor sempre quis não só abençoar, mas usar o jovem como vaso em suas mãos. O jovem, ele tem um espaço que os mais velhos não temos. O jovem ele tem um alcance que nós não temos. O jovem tem um domínio, por exemplo, das ferramentas que estão à disposição hoje para a evangelização que nós eventualmente não temos. Quando a gente volta nesse tempo que foi trazido aqui, nas experiências de papelzinho, de coisa... Eu me lembro que a gente saía para evangelizar com Palavra de Esperança, nós saímos a orientação era sair em 2. Nós saímos em 3, porque enquanto um evangelizava e outro clamava, o outro escrevia o endereço da igreja à mão ali, porque não tinha impressora naquela época. Então, vivemos isso, vivemos essas experiências como jovens. Vocês têm outros recursos hoje, mas a instrumentalidade continua sendo algo que o Espírito Santo de Deus quer dar a todos vocês. Tá? Você que está nos assistindo, está nos acompanhando, você que é jovem, quem não trabalha, dá trabalho. Procura o seu pastor, fala assim, pastor, eu quero trabalhar. Não, mas está certo, você começa limpando a igreja, é a melhor coisa que tem para fazer. Vai lá, vive a sua experiência, evangeliza, leva a palavra. Jovens, sois fortes, é o que diz a palavra do Senhor. Amém? Amadeu, sempre antes de encerrar, a gente traz uma mensagem curta de um dos pastores, dos nossos pastores, que grava e que manda para nós. E nós vamos chamar agora o pastor Daniel Moreira, que vai trazer uma mensagem. Então, fala, pastor.
queridos, a paz do Senhor Jesus. Fomos convidados a dar uma pequena palavra, uma breve palavra aqui, sobre o tema histórico, doutrinário e profético da obra. Esse tema foi objeto de uma live que aconteceu no último seminário, onde o pastor Gedeuti, o pastor Amadeu, os dois principalmente, de forma resumida, sintética, falaram um pouco sobre este tema, histórico, doutrinário e profético da obra. Ficou bem claro ali que a obra do Espírito, ela não nasceu, ela não começou na Igreja da Toca, aqui em Vila Velha. A obra do Espírito é resultado do derramamento do Espírito Santo. Ela emergiu no meio do seio evangélico, como resultado da profecia de Joel. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, o marco profético, o marcador profético fundamental foi o Pentecostes. A partir do Pentecostes, inaugurou-se ali, então, a história da igreja. E nessa história, o que é importante nessa história é o profético. Porque o que comanda a história, muitas pessoas não sabem, o que comanda todas as coisas é o profético. É aquilo que já está determinado por Deus. É aquilo que vem da eternidade. E nós tivemos ali uma oportunidade de dar um pequeno testemunho da nossa experiência com relação ao batismo com o Espírito Santo. Essa experiência é fundamental, imprescindível na vida de qualquer um de nós. Então, todos aqueles que desejam conhecer mais o Senhor, ter mais intimidade com o Senhor, precisa muito ter essa experiência do batismo com o Espírito Santo. A todos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Daniel, pela sua participação, por ter enviado a mensagem para os jovens hoje. Glorificamos ao Senhor por vivermos juntos esta obra tão maravilhosa. Bom, a gente está caminhando para o final, né, dessa edição. É uma pena, né, porque é muito bom a gente estar aqui, é muito bom ter a presença dos jovens, é muito bom. Os pastores, o pastor Amadeu hoje nos deu a oportunidade de estarmos com ele aqui. Amadeu, uma bênção. Amém. A gente se encontra. Continua. Paz do Senhor. Paz do Senhor, Amadeu. Minha colega Andréia. A paz do Senhor, pastor Josias, pastor Amadeu, foi uma alegria estar com vocês aqui e com os nossos jovens aqui de Anchieta, foi uma alegria. Sejam bem-vindos para voltar de novo, né? Isso, sempre, as portas estão abertas. E eu também queria fazer um agradecimento especial para os jovens do roteiro, Karina, Maritza, Raíssa, Thalisson, a todos o nosso abraço, né, o nosso carinho, porque eles trabalham mesmo, viu? Além de virem aqui fazer as perguntas, temos os jovens também que estão fazendo o roteiro, do Brasil e do exterior, mandando pergunta. Isso. E é isso aí, vamos caminhando. Uma alegria Amém, estar André. aqui. Bom, queridos, a paz do Senhor para vocês. André, eu vou te dizer uma coisa. Às vezes, a gente tem essa correria do dia a dia, quando você não pode estar, e que um desses jovens que você anunciou aí vem fazer o trabalho, é um desafio imenso para eles. Né? Substituir André não é fácil, não. Então, sempre uma alegria estar com você aqui, André. Amém, um prazer. Um abraço, querida. Muito bem, gente. A gente chega então ao final de mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Na semana que vem, se Deus permitir, estaremos juntos mais uma vez aqui com mais um novo tema. Você é nosso convidado a participar conosco. A todos a paz do Senhor Jesus.